Olá, estamos numa edição especial Respostas das Caixinhas. E aqui hoje a gente trouxe uma pessoa que vocês não vê muito, mas que você vê muito o trabalho dela, a Melry Sabrina. Melry Sabrina é nossa design e social media. Na verdade, a Melry é tudo, né? Amiga, social media, é tudo. E a Alice César, psicóloga aqui também, especialista em autoestima, para complementar aí as nossas respostas. Melry, e aí? O que a nossa rede quer saber? Olá pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gente. O pessoal lá, a mulherada, ela quer saber, vocês meninas, o que vocês podem dizer para elas, a procrastinação. Elas têm muito problema com procrastinação, elas falam muito sobre autossabotagem, elas têm um pouco de dificuldade. Começa, sobe o primeiro degrau, depois cai de novo. Chega até o primeiro, segundo, terceiro, depois começa e vai de novo. O que vocês podem dizer para essa mulherada, para o nosso público hoje, como que ela se livrar dessa autossabotagem e dessa procrastinação. Vamos lá. É bem interessante. Olá, pessoal. Olá, meninas e meninos, se tiver alguém. É muito interessante a gente pensar que procrastinação, na era que a gente vive, que é a era da superprodutividade, que eu tenho que fazer e dar conta. E para nós, aqui entre nós mulheres, parece que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, a mulher tudo, todas as super-heroínas, né? E acho que isso é uma falácia tremenda. Porque é esse tenho que fazer, causa em nós essa sensação de eu tenho que fazer mesmo, mas eu não gosto, eu não quero, eu nem sei porque eu tô fazendo. E aí isso gera procrastinação. Quando a gente vai na literatura, a procrastinação tem diversas causas. Não tem uma fórmula mágica, não tem assim 5 passos para você vencer definitivamente a procrastinação. Se aparecer um curso desses aí para você, foge. Porque talvez você consiga um pouquinho, mas você se frustra e adoece mais ainda. Então, a gente tem que entender que a procrastinação, ela tem diversas causas. Às vezes, causas emocionais, causas de base. Cada um de nós tem uma forminha, uma origem. Então, a gente precisa olhar e entender por que eu procrastino. Eu tenho que gravar um conteúdo para minha rede, por que eu demoro tanto? Será que é porque eu não quero? Eu estou fugindo de uma dor? Será que é porque eu estou fazendo porque alguém quer? Né? Então, a gente entender, e eu costumo falar, meninas, que quando eu procrastino algo, às vezes eu paro um pouquinho, fecho os olhos e vejo aonde isso toca no meu corpo. Porque às vezes eu tenho que fazer alguma coisa e começa a me dar um aperto, até o estômago. Um calafrio. Né? E aí é muito lindo, porque eu falo que Papai do Céu nos fez de uma forma tão perfeita que o nosso corpo, ele fala tanto, e os nossos órgãos internos e os incômodos. E eu tô procrastinando para fazer algo, começa a me dar o aperto, fecha o olho. O que é esse aperto? Que emoção que tem aí? Tem um medo de não dar conta? Tem uma tristeza? Então, a minha dica para quem se sente nessa coisa da procrastinação é se perceber, se olhar, ver se realmente você precisa fazer isso. Muitas vezes procurar ajuda, entender aonde isso bate. Essa é a forma que eu tenho entendido de se olhar essa procrastinação. Não com fórmula mágica. E que você não é todo mundo, você não precisa fazer tudo. Exato, é bem sua mãe falava, né? Você não é todo mundo. Eu também penso da mesma forma, bem similar que a Alice pensa. Tudo tem uma causa, uma origem raiz, né? Não tem fórmula de bolo, não tem receita mágica que vai parar, mas assim, se alguém perguntasse assim, tá bom, mas e aí, me ajuda aí, tô navegando, o que você tem que fazer? O Rodrigo Fonseca, ele tem uma frase que ele fala assim, que todo excesso esconde uma falta e toda falta esconde um excesso. Então aí, no caso da procrastinação, eu tô em falta de. Tô em falta de quê? E aí, como a Alice falou, eu vou me avaliar, fechar os olhos, pensar um pouquinho, por que me causa angústia ou por que eu não consigo resolver isso? É porque é um assunto super difícil, ou porque eu tenho que pensar bastante sobre esse tema, ou porque esse tema me cansa. Mas me cansa por quê? Você tem que fazer várias perguntas para si mesmo e você vai começar a perceber se essa procrastinação te
desconecta do seu propósito de vida, ou se ela realmente faz parte de uma autossabotagem. O que é isso, né? Que é outro pilar que a gente tem bastante. É aquela coisa que eu não posso fazer porque eu tenho que honrar meu passado, minha família, minha mãe, minha avó, minha bisavó ou alguém da minha família. Ou, por exemplo, eu preciso fazer um curso de línguas. Por quê? Porque eu preciso alavancar, porque esse curso, ao momento que eu fizer esse curso, eu vou alavancar nos meus negócios. E aí, quando eu alavancar nos meus negócios, vou ser diferente do meu pai, da minha mãe, porque agora eu vou começar a ter mais dinheiro, nananã. Automaticamente, inconscientemente, você começa a se sabotar. Por quê? Porque eu não posso ser melhor que eles. Porque para honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que ser igual a eles. Ou inferior, porque eu sou filho. Então, para eu descobrir a essência dessa procrastinação, eu preciso do autoconhecimento, né? Então, voltar um passo depois. Então, assim, a regra que a gente dá aqui não é coloca menos coisa na sua lista, faz uma lista de tarefas. Não é isso. Isso é uma receita para produtividade e não para procrastinação. Então, quando a gente fala de procrastinação, sempre tem uma dor atrás disso. Então, qual que é a nossa dica? Procure alguém que possa te levar a essa dor, já que você não consegue fazer essa imersão em si mesmo, né? Então, essa é a dica. Melry, manda outra aí. Gente, vamos lá. A outra, espero que tenha ficado super entendível para vocês. Se vocês precisarem também de uma mentoria com a nossa especialista, a Alice, a Jéssica, vai ficar aqui o link para vocês acessarem, tá bom? A nossa próxima pergunta são as mulheres que falam sobre amor próprio. Elas têm uma dificuldade de se colocar primeiro em amar a si própria. Elas não entendem o amor próprio. Elas acham que o amor próprio está sempre bajulando o outro. Essa é a dificuldade que eu vejo da mulherada aí. Eu gostaria que vocês explicassem bem o que essas duas palavras pode trazer, para poder com que essas mulheres consigam alavancar esse sentimento, trazer isso de uma forma que elas se sintam bem, que realmente elas se amem. O que vocês podem falar para nosso público aqui hoje sobre isso? Vamos lá. Amor próprio, né? É algo que a gente ouve tanto, e nós, como especialistas em autoestima, e às vezes tem algumas mulheres que chegam para mim também e falam, mas eu não sei como que eu chego nesse lugar. E não é simplesmente a gente falar, nossa, é só você começar a gostar de você. Como se fosse simples assim, pronto, né? A gente gosta, a gente ama quem a gente conhece. E a partir dali a gente perdoa, releva, considera algumas coisas. Então, o amor próprio, eu falo que é como se a gente se desnudasse na frente de um espelho e olhasse quem a gente é, com as nossas curvas, as nossas perfeições, imperfeições, as nossas cicatrizes. E acolhesse, né? Isso é se amar. Alice, mas aí eu tenho que me conformar com aquilo que eu sou, eu não consigo, com as minhas vulnerabilidades. E aí eu falo que defeitos não, porque a gente não é máquina, né? A gente não é uma maquininha. Então, não, é você olhar, acolher, ver o que você pode mudar. E a gente não tem que fazer uma lista de defeitos, né? Pensando em máquina ou de vulnerabilidades. É você olhar, eu preciso mudar isso? Sei lá, eu quero me comunicar melhor. Eu preciso? Ou não, eu não preciso. Ou eu preciso desenvolver tal talento, tal habilidade, não. E a partir desse olhar claro e desnudo para você, que eu acredito que a gente vai amadurecendo, acolhendo a nossa história, acolhendo tudo aquilo que a gente já fez ou não fez, sonhando, né? Quando a gente ama, a gente gosta de alguém, a gente sonha. Nossa, eu quero viajar com essa pessoa, quero ir num restaurante, num show. Então, começar a sonhar para você. E considerar você a pessoa mais importante da sua vida. E isso não é egoísmo, isso é se amar, porque a partir do momento que a gente se trata bem, a gente também se relaciona de maneira mais transparente. A Alice trocou numa parte sobre não é egoísmo, é se amar. Quando eu fiz um treinamento de inteligência emocional, quando eu descobri que eu não me amava, foi muito triste. Eu não me amo, eu faço tudo pro outro, eu não faço nada pra mim. E foi doloroso eu descobrir isso. Que, na verdade, eu estava sempre na busca, né, na minha história anterior, sempre na busca de
ser aceita, porque eu achava que meu pai não tinha me aceito, tinha me rejeitado, né? Então eu sempre estava nessa busca da aceitação, né? De uma justiça porque eu não posso ser amada, né? Porque minha criança entendeu que ela não era amada e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, como adulta, eu entendo que não tem nada a ver. Mas naquele momento a minha criança ficou registrada. E não adianta falar que, Jéssica, agora você fez inteligência emocional, isso nunca mais vai aparecer na sua vida. Vai aparecer, porque eu fui processada, né? Comecei a me conhecer melhor com 30 anos. Eu fui processada durante 30 anos com essa crença. Você acha que agora, de 10 anos pra cá, não, agora eu sou super amada, não, eu vou ter picos, vou ter queda. Então, o que eu quero falar pra vocês é sobre isso, o amor próprio. Ele pode ser cultivado dia a dia. A gente pode construir isso. É muito legal que o nosso cérebro tenha neuroplasticidade, que é a capacidade de se refazer. Então, você pode refazer e reprogramar diversas vezes seu cérebro. E a Alice falou uma coisa muito legal, né? O amor, né? A gente não pode amar quem a gente não conhece. Então, vem do autoconhecimento. Eu trago para mim, e nos meus treinamentos, eu sempre falo que o amor, ele tem 3 pilares. Ele tem o pilar do conhecimento, ele tem o pilar do desejo e ele tem o pilar da admiração. Eu não amo quem eu não conheço, eu não amo quem eu não admiro e eu não amo nada que eu não desejo. Então, por exemplo, um sonho. Eu começar a sonhar que eu posso fazer tal coisa me desperta um sentimento de amor. Por quê? Porque ele vai trazer um desejo. Então, tá vendo? O desejo vai trazer a admiração, porque eu vou falar, eu posso fazer isso, sou capaz de fazer isso. E para eu construir esse desejo, essa admiração, primeiro eu tenho que conhecer. Então, quando eu me autoconheço, eu sei que eu sou capaz e aí eu paro de pôr o foco aonde não tá legal, nas coisas ruins, e falo, nossa, olha, eu sou um ser humano que gosto de ajudar o outro, que eu faço isso de graça, porque eu gosto. Então, eu posso me admirar por isso. Nossa, e eu posso desejar, eu quero ser voz disso em mais lugares. E quando eu faço isso que eu admiro e eu desejo, eu posso me amar por isso. Mas primeiro, veja, eu tive que reconhecer que eu tenho aquela habilidade. Então, a dica é autoconhecimento. E para participar desse autoconhecimento, você pode ter uma consulta comigo ou com a Alice, e a gente vai te levar para esse mundo de autoconhecimento, de como é que eu faço para entender as minhas habilidades, meus talentos, também minhas limitações. A gente também tem sombra e luz. Mas eu nunca vou ter, não quero ter sombra mais. A gente vai ter, porque é necessário, é importante conviver, né, com esse desequilíbrio normal de qualquer pessoa, né? Como a gente pensa na batida do coração, ela é assim, ó. Quando você tá assim, você morreu. Então é importante o sobe e desce. E aí a gente vai para a última pergunta. Mary, aproveita o último, mais bombado. Vamos lá, gente. As meninas também, elas querem saber a parte do equilíbrio emocional. Equilíbrio. Elas têm a dificuldade de equilibrar-se na forma de conciliação de carreira, de equilibrar carreira, família, ser mulher, né? Mãe e tudo mais. Tudo mais, né? Ser mulher já não é fácil, não é um papel fácil. Então, quero que vocês, aqui em poucas palavras, expliquem para elas aqui como que a gente consegue conciliar tudo isso. E aí eu tenho sem perder o equilíbrio. Então, eu tenho feito ultimamente até, né? A gente trabalha com pessoas e a gente não trabalha com materiais, com produtos. Então, eu falo que sempre a gente se permite, passa pelo moedor primeiro, né, para poder fazer essa entrega. E uma palavra que há algum tempo me incomodava era o equilíbrio, porque também vivemos na sociedade que pede que a gente tem que ser equilibrada. Eu queria fazer uma desconstrução primeiro, para a gente tirar aquela imagem do equilíbrio, de equilibrar pratinhos, tem que ser ou igual, quando a gente... né? 50-50. Isso, ou quando a gente vai pro Google, me mande uma imagem de equilíbrio. Muitas vezes vai aparecer Balança. alguém ali, né, equilibrando. Então, assim, equilíbrio dessa forma é pesado. Uhum. Então, eu gosto muito, e tenho estudado bastante sobre a questão da regulação emocional. Regular quer dizer que eu vou regular ali, calibrar, não. É a gente se compreender, entender que a gente tem todas as nossas emoções. Nenhuma emoção é ruim.
Nós precisamos, quem assistiu Divertidamente sabe, a gente precisa de todas as emoções e acolher essas emoções. A raiva, a tristeza, assim como a felicidade, a alegria, né? E quando a gente começa a acolher essas emoções, não vai acontecer que, cara, agora eu vou virar essa pessoa equilibrada, que alguém vai me dar um chute na canela e eu vou falar, tá tudo bem. Não. A gente, para ter essa harmonia ou essa regulação em todos os papéis da nossa vida, a gente precisa entender que eu vou ter essas emoções e que vai ter hora que eu vou estar muito triste e eu vou ter que acolher. Vai ter horas que eu vou estar com muita raiva, até de querer pegar um taco e bater no mundo. Eu não vou fazer, mas eu vou entender de onde vem isso. E quando eu começo a ter essa regulação, que é esse acolhimento das minhas emoções, é dar lugar para essas emoções que às vezes, né, toca até no meu corpo fisicamente, eu vou lidando melhor com esses papéis. E aí eu vou tirando essa necessidade de ser perfeita, de estar muito bem e plena toda hora, porque a gente não fica plena toda hora. Eu concordo, e eu acho que não tem... O equilíbrio não é padrão, tá, gente? Não é, porque fulana é tão plena, Sandy. Não é. Equilíbrio não é padrão, e não é ter equilíbrio... No sentido, igual a Alice falou, né? Desconstruindo a palavra equilíbrio, não é igual, não é 50-50. No sentido de você conseguir lidar com as suas emoções. Eu prefiro mudar de ter equilíbrio por gerenciar emoções. Eu acho que é mais fácil. Então agora eu tô com raiva, eu tô com vontade de dar na cara da pessoa. Não é sensato que eu dê na cara da pessoa, ou talvez eu possa, dependendo da pessoa que eu for dar na cara, eu vou até ser presa se ele for uma autoridade. Então, como é que eu faço isso, Jéssica? Na hora a gente perde a cabeça. Viu Will Smith, naquele prêmio, né? Que ele falaram da esposa dele e eu acredito, como ser humana, faria a mesma coisa. Ia lá e fazia tapa na cara do apresentador. Mas ele não... se ele fosse uma pessoa que ele pudesse gerenciar melhor as emoções dele, talvez naquele momento, se ele estivesse se curando, se tratando, fazendo algo para isso, ele poderia chegar ao lado e até fazer uma brincadeira, uma outra piada sarcástica quanto com aquela pessoa. Ele estaria respondendo de não se calando, mas ele não estaria se igualando ou diminuindo, que foi o que ele fez, né? Aquele ponto. Mas Jéssica, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, por isso que eu entendo super. E talvez no lugar dele eu fizesse a mesma coisa, né? Mas é uma somatória de coisas que ele já vinha carregando. E ele já estava naquele prêmio com... Eu não consigo lidar com mais nada. Aquilo já foi para ele, tipo... O excesso do excesso dele ter conseguido gravar aquelas cenas, né? Trazia a história dele à tona que, putz, talvez uma culpa pra ele. Deixei minha mulher, que tava num momento frágil, que precisava pra fazer essas gravações. E aí vem um idiota e fala sobre um caso que me dói, que eu estou ainda me sentindo culpado por aquilo. Então, acho que é importante a gente perceber as nossas emoções, não as dos outros. E não deixar que o outro tenha controle sobre as nossas emoções. Difícil pra caramba. E é um aprendizado diário. Depois dessa ação, você pode pensar, poderia ter agido de outra forma. Depois de outra forma, você pode começar a aprender com seus erros. Da próxima vez, eu conto até 3, eu conto até 5, conto até 150, não falo nada, saio. Decide qual é o seu melhor. É igual a Alice falou, o equilíbrio não tem o correto, não é 50-50. Você vai escolher o seu melhor. Obrigada a todos. Agradecemos. E aí, o que a gente pede, né, Melry? Curte, compartilha, comenta. Vai lá na nossa rede, pessoal, dá like. A gente gosta de like, tá? Bastante like, compartilha, salva pra você ver depois, tá bom? E nos contate aí, chama nós no direct aí pra uma mentoria, tá bom? Com as nossas especialistas maravilhosas. Um beijo pra vocês e obrigada. Obrigada.